bastante, a maravilhosa Anne Maxwell. Bem-vinda, Anne. Ai, vocês são as minhas pessoas favoritas do mundo. Como eu fui ser tão sortuda de estar aqui com vocês. Eu vou chorar. Eu estou muito empolgada por ter essa conversa, está dizendo a Júlia, e nós amamos o seu livro, somos as maiores fãs dele, sim, é verdade. Legal, legal, legal. Então, a Anne vai falar para a gente hoje sobre Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore, que o título vem de uma citação muito famosa de Einstein, nossa, como é? Agora o meu cérebro morreu. Qual é a citação, Anne? Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore, ele vai viver a vida inteira acreditando que é estúpido. Ai, nossa, palavra por palavra. Olá, isso está no meu cérebro. Então, esse livro fala de um dos assuntos que eu adoro, que é um assunto de X-Men e pessoas que são neurodivergentes e crianças e rótulos e colocados de um jeito tão incrível e pega tudo que você acha que sabe sobre isso e abre amplamente para um mundo totalmente diferente, de novas ideias, novas ferramentas e um jeito totalmente novo de abordar esse grupo incrível de pessoas. Então, bem-vinda, Anne, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por me convidarem, eu sou muito feliz de estar aqui. E eu tenho que dizer, 9 anos atrás, eu acho que foi em 2014, você lembra disso? Você estava em Veneza, Diva, e o Gary falou para nós sobre fazer algo com essas crianças e não foi o que achamos que seria, e é muito mais grandioso do que aquelas sementes que plantamos, e você criou essa classe incrível de especialidade chamada X-Men, e eu terminei de escrever esse livro que o Gary e o Dan começaram, e estavam tentando terminar fazia 5 anos, e funcionou, porque eu tinha toneladas de histórias para juntar. E, Júlia, eu lembro de você logo depois daquela primeira classe, no primeiro evento de 7 dias, então vocês são muito queridas para mim, então obrigada. Muito obrigada, Diva, e obrigada a essa memória tão maravilhosa. E quando eu cheguei em Access, X-Men era essa coisa que era um assunto incrível que explodiu a minha mente. Eu nunca achei que aquilo podia se aplicar a mim. Sim, você tem que contar essa história, estou dizendo antes, saber quando você estava no prédio e você estava do outro lado, e nossa, ela tá a caminho, e todo mundo estava assim, quê? Eu não sabia disso. Eu tenho uma audição sônica que me torna muito sensível, entre aspas, a sons, e significa que eu escuto coisas que eu não deveria escutar. Eu escutava quando o diretor da minha faculdade estava entrando no prédio, e aí eu ia para o outro lado, porque eu não queria encontrar com ele. Sim, e esse livro, estou dizendo, ele também foi incrível, mas tinha um garotinho que estava falando e de repente ele olhou para o céu e olhou de volta para ela, e 1 minuto depois o avião passou e ela falou, você sabia que ele estava vindo? Não sabia? Ele falou, sim. Sim, então bem-vindos ao mundo de X-Men, está dizendo a Diva, de você ensinaria um peixe a subir numa árvore. Eu estou empolgada demais com isso, então, Júlia, eu vou deixar você falar, porque senão só eu vou falar. Eu tenho mais uma história da Diva, posso contar? Sim, isso está tudo no livro. Então, anos atrás, o Gary me perguntou se eu podia criar uma escola. Nós fizemos uma escola online que durou por 1 ano, e, de novo, não saiu do jeito que achávamos que ia, mudou as vidas das crianças que estavam nela. E uma delas era esse garotinho que vivia, ele tinha 10 anos, e a Diva, nós tínhamos sextas-feiras divertidas, e a Diva veio fazer uma sobre superpoderes, e eu acho que o nome dele era Cooper, eu não tenho certeza. E ele estava conversando, contando para a Diva alguma coisa incrível que ele tinha feito, e a Diva falou, nossa, que legal, você diria que isso é um superpoder? E ele falou, não, Diva, isso não é um superpoder, isso é só o que eu faço.
Bem-vindos ao mundo dessas crianças. Elas são mágicas e não têm a menor ideia de quão incrivelmente especiais elas são. Sim, ok. Eu vou ficar quieta. Vá, Júlia. Já. Digo, eu sei que para mim, bom, eu mandei para você um vídeo nessa manhã de uma mulher, Pamela McDowell, que é a número 1 no comando com a Simone Milazas, e ela fez um vídeo sobre como, quando ela leu Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore pela primeira vez, ela chorou e chorou, e como isso tocou a vida dela e reconheceu algo nela que ela não tinha reconhecido, que não foi reconhecido em nenhum outro lugar. E é por isso que eu amo esse livro, porque ele reconhece, bom, ele reconhece algo em mim que não foi reconhecido em nenhum outro lugar. É algo que eu realmente precisava. E eu acho que para mim, eu sei que muitos de vocês aí que leram esse livro provavelmente têm a mesma coisa acontecendo. Para mim, tinham essas áreas na minha vida que eram muito confusas e tinham muitos problemas, trauma, drama, dificuldade, ou simplesmente uma falta de compreensão. Então, eu não conseguia muito bem olhar para aquelas áreas da minha vida. E aí, depois de ler esse livro, isso me deu a informação que eu precisava para começar a ter clareza em todas essas áreas que nada mais pôde me dar clareza sobre. E era sobre como eu funciono como uma X-Men, e como muitas dessas coisas que você está dizendo, então, que eu achava que estavam erradas comigo, na verdade eram capacidades que eu tinha. E ainda é uma jornada para mim descobrir o que são essas capacidades e ter clareza sobre como ser isso em vez de usá-las contra mim e ter dificuldades. Certo, Gisaene. E uma das coisas que eu trabalhei com muitas crianças, para aqueles que não me conhecem, eu tive um consultório clínico por 30 anos e eu me especializei em crianças, mas terapia familiar e crianças de todas as idades. E uma das coisas que é muito verdadeira para qualquer um que foi feito de errado por ser quem é, essa percepção de vergonha de ser quem é e não ser quem todo mundo acha que essa pessoa deveria ser. E essa percepção de vergonha e também de culpa, se eu simplesmente fosse uma pessoa melhor, isso não teria acontecido, ou essa pessoa não teria rido de mim, ou não teriam rido da minha mãe por causa do que eu disse, ou todas essas coisas. E isso, eu quero ler isso, eu posso só ler esse parágrafo, que é o que a Pamela leu. Anne, se você puder ler, a Betsy me deu instruções. Você pode ler muito devagar por causa dos idiomas? Ok. E, com muita frequência, a conclusão a que chegamos de que crianças que não se encaixam devem ser ensinadas como se comportassem, podem aprender a se comportar como se fossem medianas, como todo mundo. O problema é que elas não são normais e medianas. O meu ponto de vista é de que, ao pedir para que elas sejam normais e medianas, estamos fazendo duas coisas: dizendo para elas que tem algo errado com elas e pedindo que elas sejam alguém que não são. E esse parágrafo que reduz tantas pessoas, certo? E, sim. Sim, e realmente eu acho que é muito empoderador identificar a vergonha e a culpa que muitas crianças passam, que muitas pessoas passam quando elas não conseguem se encaixar nos padrões da normalidade. E só identificar isso em si mesmo é muito curador. Sim, Gisele, ser capaz de transformar tudo que está errado nelas em realmente superpoderes e capacidades que elas têm que outras pessoas não têm, como a capacidade da diva
de audição sônica, ou o que quer que você tenha dito, essa criança que provavelmente tinha a mesma capacidade, porque eu acho que ele disse que ele escutou o avião antes do avião passar sobre a cabeça dele e todo mundo conseguia escutar. E esse tipo de coisa. E verdade seja dita, os mais grandiosos do mundo, todos têm isso. Sim. E eu adoro que no livro também essa mensagem é de e se não tiver nada errado, nada para consertar, porque podemos olhar para esses rótulos, autismo, TDAH, TDA, toque, Asperger, tantas coisas, bipolar, esquizofrenia, tantas coisas, e a base é sempre tem esse senso de tem alguma coisa errada. Mas você diz algo brilhante no livro, é que gostaríamos de mudar, de que essas são, chamamos essas crenças de X-Men, da equipe de super-heróis compostos de mutantes que usam seus poderes e habilidades para o benefício da humanidade, que eu acho que é muito maravilhoso e coloca uma perspectiva totalmente diferente aqui com todo esse assunto. Sim, design. E a coisa engraçada com isso é que eles realmente são o oposto, muitos deles são o oposto do jeito como são vistos, percebidos e recebidos pelos outros. Eles são algumas das pessoas mais gentis, dos seres mais gentis no planeta e super conscientes das outras pessoas de um jeito que é assustador. Quando você os vê interagindo e maravilhoso, quando vem algo que alguém fez ou falou. E Temple Grandin, para vocês que já escutaram dela, ou que não escutaram ou não viram o filme, eu acho que nós três realmente encorajaríamos você a fazer isso. Ela é uma mulher que teve uma mãe que era extraordinária e ela foi diagnosticada com autismo severo e ela eu acho que ela é uma veterinária, não é? Temple Grandin? Sim, ela é uma veterinária, não, eu acho que eu sei que ela estava na Universidade do Colorado e o programa dela, talvez ela faça alguma outra coisa, mas ela é uma grande voz para o autismo. E uma das coisas que disseram para a mãe dela quando ela era criança, e a tempo eu estava falando, é que tinha algo muito errado com ela, que ela teria que ser institucionalizada e mandada embora, e a mãe dela falou, não, não vou fazer isso. E não fez. E uma das coisas que a Temple fala quando ela fala das crianças é que você nunca vai encontrar nenhuma criança mais leal do que uma criança com autismo e que requer muito para elas se conectarem com pessoas, como todo mundo fala, mas quando elas fazem isso, elas nunca desapegam. E é verdade, é muito diferente do jeito que as pessoas com, entre aspas, autismo severo são vistas como sendo esquisitas e inaptas socialmente. Sim, e apegadas, na verdade isso não é verdadeiro. Então, sim, a Júlia está dizendo, eu procurei aqui sobre a Tempo, ela recebeu o PhD dela em ciência animal na Universidade de Illinois em 99, e ela dá cursos de comportamento e design no estado do Colorado. Sim, ela revolucionou toda a indústria nos Estados Unidos. Ela percebendo o jeito como as vacas estavam conscientes de luz, som, movimento, barulhos. Então, ela foi capaz de compreender como elas funcionavam, que para qualquer pessoa regular,
que não estava escutando ou recebendo informação daquele mesmo jeito. Então, o autismo permitiu que ela tivesse acesso a todo esse mundo de informação. E essa é uma das coisas, Gisele, que o Gary Douglas, fundador de Access, e o primeiro convidado de hoje, sobre pessoas com autismo, é que o cérebro delas funciona de um jeito muito semelhante ao cérebro dos animais. Então, o que a Diva estava falando é realmente verdadeiro e algumas, eu não sei como isso seria chamado, mecanismo de enfrentamento ou o que for, quando as crianças com autismo ficam agitadas ou completamente desconectadas, um dos jeitos de reconectar com os seus corpos é especialmente perto de animais e especialmente perto de cavalos, porque os cérebros delas são muito similares e de repente essas crianças conseguem relaxar. E tem muitas histórias, muitas terapias, com lugares de terapia com cavalos para crianças com autismo, sessões e acampamentos, e as histórias são: as crianças sobem no cavalo por um momento e dormem e de um jeito que não dormem na própria cama, e essas crianças respondem a estar do lado de fora, estar na natureza, e realmente deitar na grama, estar no campo, escutar o vento, estar com cavalos. E tem evidência científica que provê bases para essa afirmação. Vocês podem procurar, tem um monte de recursos no Google sobre isso também. E elas são diferentes, elas são espetacularmente maravilhosas. E eu não sei, eu só começo a chorar todas as vezes que eu penso nisso. Bom, estou dizendo a Diva, eu queria perguntar algo que eu acho que é muito um dos elementos fundamentais de trabalhar com essas crianças e adultos, e você fala disso no livro, que é pergunta. E o capítulo se chama Criar uma Cultura de Perguntas, e falamos um pouco sobre isso ao longo do dia, em entrevistas diferentes, e falamos com o Gary Douglas sobre isso também, e ele falou de uma parte do livro que o objetivo da pergunta é criar conscientização e não uma resposta. Você poderia falar um pouco sobre criar essa cultura de pergunta e o impacto que isso tem em toda essa população de X-Men? Sim. Uma das coisas que as pessoas no meu campo, no campo da psicoterapia e realmente da saúde mental fazem em uma tentativa de, entre aspas, entender o que está acontecendo. As pessoas são rotuladas e são divididas com os rótulos e toda essa categorização, e a base para isso é ter uma resposta certa. Ah, isso é o que está acontecendo, é isso que isso significa, e fazer uma pergunta real, em oposição a uma afirmação com ponto de interrogação no final, é desenhado para criar conscientização. Então, as minhas perguntas com essas crianças em sessões de terapia, conversando com os pais, me pergunto o que é isso. Realmente, eu sou uma buscadora há muito tempo, inatamente curiosa. Um dos motivos de eu ser terapeuta é que eu sou fascinada por pessoas. E o que causa, nem o que causa, mas como elas se tornaram o que são e qual é a visão delas sobre isso, sobre o que quer que seja que as traz para a sessão. E o que eu encorajo pais e professores e todo mundo que trabalha com essas crianças a fazer é realmente fazer uma pergunta do tipo: o que é isso? O que realmente está acontecendo aqui? E nós temos uma amiga que é brilhante, que agora, não sei, eu acho que está vivendo em algum lugar, e eu acho que o QI dele é fora de série. E ele foi rotulado com necessidades especiais quando ele estava na escola e colocado em uma classe de crianças que funcionavam
abaixo do nível da série, precisavam de muita ajuda extra, ou tinham problemas de comportamento, e o motivo dele ter sido colocado ali é porque ele era visto como sendo lento. E a razão deles acharem que ele era lento foi que quando faziam uma pergunta para ele, ele não respondia imediatamente. E o jeito como ele descreve isso é bom, tinha tanta coisa acontecendo na minha cabeça, eu não tinha certeza de qual coisa escolher, certo? Mas ele é fora de série, ele é brilhante, de jeitos que eu não consigo descrever. E a pergunta, então, por exemplo, quando alguém não é verbal ou alguém não é responsivo, é o que é isso, certo? E realmente, com as crianças, dá para elas o espaço e o jeito de conectar, do jeito que elas podem se conectar, não do jeito que é esperado que elas se conectem, certo? E é muito poderoso isso, está dizendo, tipo assim, é enorme e tão empoderador, porque, sabe, é dito para nós, se você faz contato visual, não faça contato visual, não, nunca faça contato visual, e é isso que esse livro, eu acho que nunca nunca faça com que eles façam contato visual com você. Não é um sinal de desrespeito, é um mecanismo de enfrentamento. Eles poder não fazer contato visual para poderem ficar no mesmo ambiente que você. Desculpe, eu não queria cortar você, Diva. Não, sim, tem tantas. Esse livro como todos esses livros, de verdade, é um universo tão imenso e eu acho que se tivesse uma coisa que você realmente gostaria de expressar ou falar sobre esse livro, que você viu que criou um grande impacto, o que seria? O que você diria para as pessoas que estão assistindo agora e no futuro? O presente do livro é que ele oferece um ponto de vista tão diferente sobre essas crianças e sobre os pais, e o que eu adoraria que os pais começassem a considerar é que eles não fizeram nada de errado, certo? E eles não estão errados, não é por causa deles que os filhos são do jeito que são, os filhos são do jeito que são, porque esse é o jeito que eles são. E eu acho que parte da culpa e vergonha é uma coisa geracional, tem algo errado comigo, e eu tive essa criança que é tão esquisita, e agora, se eu fosse um pai ou mãe melhor, uma pessoa melhor, eu não teria dado à luz a uma pessoa que tem essas dificuldades. E não vá para aí, de verdade, não vá para esse lado. E tem algo, uma das coisas que eu amo sobre Temple Grandin é quão gentil ela é quando ela... Sabe, Diva, o que você estava falando sobre sobre o gado, e para vocês que assistiram ao filme, vocês vão ver isso, mas até a Temple meio que reorganizou o jeito como o gado ia para o matadouro, de um jeito, era tão inumano, e foi a gentileza dela e a falta dela de trauma e drama emocional, mas absoluta clareza sobre o que era requerido para isso ser muito mais humano. E para os pais terem esse grau de gentileza com eles mesmos, certo? Realmente, porque começa com você, como pai, e podemos falar sobre as crianças, mas falando sobre peixes crescidos ou X-Men crescidos, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras no planeta, a número 1 é ser um pai, número 2 é ser pai de uma criança que é diferente, que não se encaixa. Diva teve a analogia certa, o que como é a terminologia certa, neurodivergente, sim.
É uma nova palavra que abarca tudo que não cabe nos rótulos. Bom, muito obrigada por conversar com a gente hoje. De nada, muito obrigada por me convidarem. Sim, isso me faz perceber que eu tenho que ler esse livro de novo e assistir de novo ao filme. E é muito lindo e poderoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, agora e no futuro. E... Obrigada.